O choro era quase imperceptível, mas carregava uma dor tão profunda que cortava o silêncio da mansão como faca em carne viva. Laura parou diante da escada de mármore, o balde de limpeza ainda na mão, e sentiu o coração endurecer no peito. Era seu primeiro dia naquela casa enorme, cheia de portas fechadas, corredores longos e regras rígidas. A mais importante delas havia sido repetida 3 vezes pela supervisora: não suba ao 3º andar, não incomode a filha do patrão, não faça perguntas. Antes que essa história continue, me diga uma coisa: de onde você está assistindo esse vídeo agora? E que horas são aí na sua cidade? Deixe nos comentários, porque nossas histórias viajam longe e eu quero saber até onde elas chegam. Aproveita também e já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com alguém que gosta de narrativas fortes, porque o que você vai ouvir agora é daqueles relatos que grudam na pele e não saem da memória. Mas aquele choro não era de birra. Era de alguém pedindo socorro. Laura ficou parada por alguns segundos, tentando se convencer a ignorar. Precisava do emprego. Não podia se meter nos problemas da família. Mas havia algo naquele som que feria a alma, como se alguém arrancasse fios da própria consciência. Respirou fundo, largou o pano na bandeja e começou a subir degrau por degrau, devagar no início, depois cada vez mais rápido, como se algo a chamasse de cima. No fim do corredor principal havia uma porta branca com detalhes dourados, entreaberta, como se estivesse esperando por ela. Laura parou. O choro vinha dali. Um soluço fraco, abafado, como se alguém tentasse engolir o próprio grito. Tocou com a ponta dos dedos e empurrou devagar. A imagem que encontrou fez seu estômago revirar. Uma menina, não mais de 9 anos, estava ajoelhada no chão frio do banheiro. O cabelo loiro, bem cuidado por fora, escondia manchas escuras próximas ao couro cabeludo. O lenço azul, preso com força, tinha marcas secas de sangue. Os olhos, enormes como os de um animal acuado, suplicavam sem emitir som. Ela tremia. Parecia ter medo até de respirar. Oi, meu bem. Tá tudo bem? A menina encolheu o corpo e segurou o lenço com as 2 mãos. Não fala nada para ninguém, por favor. Por favor. O pedido mal saiu, um sussurro preso na garganta. Laura ajoelhou no chão. Meu nome é Laura, eu sou nova aqui, trabalho com limpeza. Você está machucada? Posso ver? Não. Não pode. Ninguém pode. Se a vovó souber, ela me mata. O olhar da menina era pânico puro, um terror que parecia antigo, habitual, cotidiano. O sangue estava ali, escorrendo devagar perto da orelha. Não era ferida recente apenas. Parecia repetida, antiga, reaberta inúmeras vezes. Laura engoliu seco. A menina precisava de ajuda urgente. Tudo bem. Eu não vou contar nada ainda. Só quero ver o que está acontecendo com você. Confia em mim só por um instante, por favor. A criança hesitou. Olhou para a porta, como se esperasse alguém surgir a qualquer momento. Depois deixou o lenço cair. Foi como abrir um inferno. Presos no couro cabeludo frágil, havia pequenos objetos brilhantes enfiados na carne. Não eram adornos. Não eram presilhas. Eram peças metálicas finas, pontiagudas, semelhantes a grampos de fixação industrial. Alguns enferrujados, alguns novos, alguns tortos, outros mergulhados fundo demais, onde a pele agonizava. Laura sentiu as mãos tremerem. Quem fez isso com você? A menina apertou os olhos, como se reviver cada noite fosse tortura maior que a física. A voz saiu quebrada. Minha avó. Ela diz que eu mereço. Diz que eu preciso pagar porque eu matei minha mãe. A revelação atingiu Laura como um soco. Sangue, metal, culpa, abandono. Uma criança carregando um crime que não cometeu. Como? Ela caiu da escada tentando me ajudar numa tempestade. E a vovó disse que se eu não tivesse gritado, ela não teria subido. Então eu tenho que pagar. Laura sentiu lágrimas ficarem presas atrás dos olhos. Aquilo não podia ser real. Não podia ser permitido. Uma riqueza dessas paredes, mas nada comprava amor. Nada evitava a tortura. Nada salvava aquela menina. Respira, pequena, respira. Dói muito? A menina apenas acenou. Não gritava. Não se queixava. Tinha aprendido a sofrer em silêncio. Laura sabia que precisava tirar aquilo. Agora. Mesmo que custasse seu emprego, sua reputação, sua liberdade. Não havia mundo onde alguém pudesse virar as costas para uma criança sangrando. Fica firme. Eu vou te ajudar. Ela abriu a gaveta, encontrou uma pinça, algodão e álcool. Nada ideal. Mas era tudo que tinha.
Quando tocou o primeiro grampo, a menina agarrou o braço dela com força. Vai doer. Eu sei. Pode tirar. E Laura começou. O primeiro grampo saiu com um estalo seco, pingando sangue fresco na pia. A menina mordeu o lábio até abrir ferida, mas não fez som. O segundo veio com resistência maior. O terceiro trouxe lágrimas silenciosas. O quarto fez o corpo inteiro dela tremer. Laura falava baixo, com carinho. Só mais um pouco. Você é tão forte. E foi tirando um por um. Minutos viraram eternidades. O chão ficou marcado de gotas vermelhas. A dor se misturou ao alívio. Até que o último grampo caiu com um tinido metálico. Laura respirou fundo. Ainda havia sangue, feridas abertas, pele inflamada, mas o terror físico imediato tinha sido removido. Ela limpou com cuidado, aplicou pomada improvisada com os materiais que encontrou e envolveu a cabeça da menina em gaze leve. Pronto. Agora você respira. Agora você existe. Mas antes que pudessem sequer pensar no que viria depois, passos ecoaram no corredor. Firmes. Frios. Lentos. A menina arregalou os olhos. Ela veio. A porta girou na maçaneta. Laura gelou. E tudo que era silêncio virou medo. A porta abriu devagar, como se o próprio Artemésio que estava prestes a entrar. O som dos saltos ecoou pelo banheiro, secos, calculados, cada passo mais afiado que o anterior. A mulher surgiu no batente com um olhar frio, postura impecável e uma serenidade aterrorizante. Era elegante demais para alguém que carregava tanta escuridão na alma. Joias finas reluziam no pescoço, nos pulsos, contrastando com a monstruosidade escondida atrás do sorriso educado que lentamente se formava em seu rosto. Então é aqui que você estava, minha querida. A voz saiu mansa, doce, mas carregada de veneno. Laura imediatamente se colocou à frente da menina, como um escudo humano improvisado. A senhora é a avó dela? Sou, sim. E pelo visto você está acima do seu cargo e das regras desta casa, não está? Laura permaneceu firme, embora o medo cortasse sua espinha. Eu só ouvi choro e... A mulher ergueu uma das sobrancelhas. O choro é proibido aqui. Ela sabe disso. Laura engoliu seco, sentiu o corpo inteiro estremecer. Quem em sã consciência dizia aquilo com tanta naturalidade? A menina encolheu-se atrás da perna dela e foi aí que Laura percebeu algo assustador. O medo não era momentâneo. Era habitual. Era rotina. Era gravado na carne. A avó andou até a pia. Olhou para os grampos usados que Laura havia removido minutos antes. Passou a ponta do dedo em um deles, sentindo o metal frio ainda tingido de sangue. Interessante. Você mexeu no que não devia. Eu só ajudei. Ela estava machucada. Ela sempre esteve. Isso não é motivo para interferência. Laura sentiu o sangue ferver. Os olhos da mulher, entretanto, continuavam tão tranquilos quanto água parada. Não havia remorso. Não havia dúvida. Apenas certeza absoluta de que aquela violência era direito e dever. Quem fez isso com ela? A pergunta não precisava ser respondida. Estava ali, escrita em cada olhar. Mas a mulher sorriu, quase com orgulho. Crianças precisam aprender. Algumas apanham. Outras sofrem. A minha precisa sentir dor para entender o preço dos seus atos. Isso é tortura. É família. O silêncio que se seguiu foi pesado. A menina tremia tanto que Laura podia sentir o corpo frágil vibrando como um passarinho prestes a desabar. Respirou fundo. Precisava agir. Precisava tirar a pequena dali. Mas como? Não tinha provas suficientes. Não tinha ninguém do seu lado. E aquela mulher, aquela avó, tinha poder. Muito poder. Vamos descer, Laura disse, firme. Vou falar com o pai dela. O olhar da avó escureceu. Um raio invisível atravessou o banheiro. Você acha mesmo que ele vai acreditar em você? Eu tenho provas. Tem sangue. Apenas isso. E sangue pode vir de qualquer lugar. A menina agarrou a mão de Laura com força, como se aquela fosse a única âncora que a mantinha viva. A faxineira sentiu, no toque pequeno e quente, tudo o que precisava para continuar. Desceram a escada juntas, cada degrau um risco. A casa inteira parecia observar, paredes com olhos, cortinas com ouvidos. Ao chegarem no hall principal, a avó desceu logo atrás, sem pressa, como quem aprecia o caminho até o caos. Quando chegaram à sala, ele estava lá. Rafael. Homem alto, imponente, terno alinhado, semblante cansado. Parecia alguém que carregava o peso de um mundo que ele mesmo construiu. Ao ver a menina com a cabeça enfaixada, franziu a testa,
confuso. O que aconteceu com ela? Antes que Laura pudesse responder, a avó foi mais rápida, se jogando teatralmente em frente à menina e ao pai. Eu peguei essa mulher tirando o sangue da cabeça da nossa menina, Rafael. Ela estava machucando a pequena, arrancando o couro cabeludo dela como um monstro. Laura sentiu o golpe. Não físico, psicológico. Um ataque perfeito, armado com maestria. A avó começou a chorar em desespero convincente. Chorava tão bem que parecia verdade. Ela entrou no banheiro sem permissão, tirou o lenço da cabeça dela à força e estava usando pinça para machucar minha neta. Eu vi tudo. Eu cheguei a tempo. Rafael olhou para Laura, depois para a avó, depois para a criança. Seus olhos eram duros. Procuravam respostas. Isso é mentira. Eu tirei os grampos que estavam. Grampos? Quais grampos? A avó levantou o lenço ensanguentado. Você colocou isso na cabeça dela. Laura tentou falar, explicar, implorar, mas as palavras escorregavam. O homem estava em choque, dividido entre amor e razão. Entre fé cega e verdade invisível. A menina apertava a mão dela com desespero. Os olhos diziam socorro, mas a boca não dizia nada. O trauma era prisão. Fala. Por favor. Conta a verdade. Mas ela não conseguiu. E naquele milésimo de segundo, tudo desmoronou. Rafael, ainda confuso, ainda machucado pela perda da esposa, encarou Laura como se encarasse o perigo mais íntimo da própria casa. O que você fez com a minha filha? Eu salvei ela. Ou feriu, e está mentindo para encobrir. O silêncio fez o ar ficar denso, impossível de respirar. E então o telefone tocou. Foi como o início de uma sentença. O pai atendeu. O olhar escureceu. Sim, chamem a polícia. Agora. O mundo de Laura estava prestes a ruir. O som da sirene cortou o silêncio do bairro como faca entrando em pele viva. Laura sentiu o chão escorregar sob seus pés mesmo estando parada. A menina ainda segurava sua mão, mas agora com menos força, como se o medo fosse drenando a coragem centímetro por centímetro. A avó observava tudo com calma assustadora, braços cruzados, respiração tranquila, como quem já sabia o final daquele teatro porque havia escrito o roteiro muito antes dos atores entrarem. Rafael desceu 2 degraus, aproximou-se da faxineira com o rosto endurecido por um tipo de raiva que nasce da culpa e se alimenta do desespero. Nos olhos dele, havia dor pela esposa morta, medo pela filha e uma necessidade quase patológica de culpar alguém. Laura era o alvo perfeito. Estrangeira na própria rua. Sem história. Sem defesa. Você entrou aqui hoje, disse ele, voz baixa porém cortante. Só hoje. E minha filha está sangrando. Está com feridas na cabeça que nunca existiram antes. E você foi encontrada com ela. Ele respirou fundo como se tivesse acabado de tomar veneno. Não há coincidências assim. Laura tentou dar um passo à frente, mas foi contida pelo olhar feroz do homem. Ela sentiu vontade de gritar, sacudir aquela casa inteira até acordar a razão, mas qualquer palavra parecia inútil diante de tanta convicção cega. Eu não fiz nada. Eu tirei o que estava machucando. Então prove. Mostre os grampos. Mostre o que tirou. Estavam no banheiro. A menina pode dizer. Mas a menina não disse. E aquele silêncio foi mais mortal que qualquer acusação. A avó, com falsidade tão perfeita que quase brilhava, colocou o braço ao redor da neta, como se fosse proteção e não cárcere. A criança encolheu-se no gesto. Estava ali o maior grito que ninguém ouvia. O interfone tocou. O portão se abriu. 2 viaturas estacionaram. O barulho das botas no piso ecoou como sentença final. O policial mais velho entrou primeiro, postura rígida, olhar treinado. A avó correu até ele, abraçando-se na farda como se fosse vítima desesperada. Graças a Deus que chegaram. Ela torturou minha neta. Olhem. Olhem o sangue. Olhem a cabeça dela. O policial olhou para Laura, para o pai da menina, para o curativo impregnado de vermelho. Para a faxineira de uniforme simples, mãos tremendo, olhos arregalados de puro espanto. A imagem sozinha já parecia incriminação. Senhora, precisamos que a acompanhe até a delegacia para esclarecimentos. Não. Ela lutou com as palavras que insistiam em morrer antes de nascer. Eu não fiz nada. O pai repetiu frio. Deixem ela falar lá. Laura tentou correr até a criança. A avó puxou a menina para trás, escondendo o corpo pequeno atrás do seu como se protegesse um tesouro, quando na verdade guardava a prova viva de seu crime. Fala, por favor. Conta que não fui eu. A menina levou a mão à boca, chorou sem som.
Era um pedido que a morte doía mais que dedos enfiados no couro cabeludo. O policial aproximou-se e segurou o braço de Laura. Não havia brutalidade, mas havia firmeza, determinação, destino. Você tem o direito de permanecer calada. Qualquer coisa que disser pode ser usada contra você. E ali, no meio daquela sala enorme, dourada e limpa demais para tanto horror, Laura foi algemada. O som do metal fechando em seus pulsos foi mais alto que sirene, mais cruel que todo o sangue derramado. O pai olhava sem piscar, semblante de quem acredita fazer justiça quando na verdade andava cegamente dentro do inferno. Desculpa, Laura murmurou para a menina. Mas o que queria dizer era socorro. Foi arrastada pela porta como alguém suja, alguém vil, alguém capaz de ferir aquilo que mais merece proteção. Fotógrafos apareceram como moscas atraídas por luz. Jornalistas surgiram. Vizinhos cochicharam. Olhares condenaram. Faxineira tortura criança. A manchete estava escrita antes mesmo de alguém digitar. Dentro da viatura, Laura encostou a testa no vidro gelado. A cidade passava como borrão. Pessoas indo e vindo sem saber que ali dentro estava uma alma destruída por uma mentira. No banco ao lado, o policial a observava, mas não como inimiga. Como alguém que talvez pudesse ser inocente, mas que o sistema levaria de qualquer forma. Ela fechou os olhos. Tentou lembrar do rosto da menina. Não da dor, do brilho que existia antes da lágrima. Precisava guardar aquilo. A única prova viva de que fez o certo. Quando chegou à delegacia, foi fotografada, fichada, perguntada. Suas mãos tremiam quando deram papel para assinar. Não sabia se era medo, injustiça ou a sensação de que sua vida havia acabado antes mesmo de começar naquela casa. A madrugada foi longa. O chão frio. O cheiro de concreto misturado com lágrimas secas. A cela tinha outras mulheres, algumas acusadas, outras condenadas, todas julgadoras. Você machucou criança? Não. Nunca. Então por que está aqui? E Laura não conseguiu responder. Não porque não soubesse. Mas porque doía. No canto da cela, encolhida com braços ao redor do corpo, ela sentiu algo desmoronar por dentro. Uma parte dela morreu naquela noite. A parte que acreditava que fazer o bem sempre seria suficiente. Que verdade sempre venceria. Era o primeiro capítulo de uma queda que o mundo assistiria sem piscar. Enquanto a cela silenciava pouco a pouco e as detentas se rendiam ao sono pesado da madrugada, no alto da mansão onde tudo começou, outra porta se abria. A avó da menina, Alzira, caminhava pelo corredor iluminado apenas pela luz fraca dos abajures. Cada passo era medido, cada respiração calculada. Havia algo de quase cerimonial em seus movimentos, como se celebrar uma vitória que ninguém sabia que existia. A casa estava quieta demais, como um templo após o sacrifício. Alzira entrou no quarto da neta. A menina estava desperta, sentada na cama com o olhar perdido, os olhos ainda brilhando de medo. O curativo branco na cabeça era prova viva do que havia acontecido, mas a dor não estava apenas na carne, estava enraizada no pensamento, no medo de existir, no medo de respirar. A avó sentou-se ao lado dela com calma. Tão calma que chegava a doer. Você quase estragou tudo hoje. A menina tremeu. Eu não falei nada. Eu prometo. A mulher segurou o queixo da criança com os dedos finos, obrigando-a a olhar nos olhos. Não me decepcione de novo. Sua mãe morreu por sua causa e você sabe disso. Se continuar tentando escapar, posso fazer pior do que grampos, entende? Os olhos da menina se encheram de lágrimas, mas nenhuma caiu. Mariana, agora sabíamos seu nome, aprenderá a engolir o choro como quem engole veneno. Sim, vovó. Desculpa. A avó soltou o queixo dela devagar, com uma frieza que atravessava a pele como navalha. Boa menina. Crianças obedientes vivem. Crianças rebeldes, desaparecem. Mariana encolheu os ombros, abraçou as pernas e se tornou pequena como pó no canto da cama. A avó apagou a luz e saiu, fechando a porta sem pressa. O clique da maçaneta foi como uma sentença. No outro lado da cidade, Laura tentava dormir sentada no chão gelado da cela. Não era o corpo que doía, era o coração, esmagado por uma culpa que não era sua, condenado por um silêncio que não merecia existir. Tentava pensar em algo bom, mas cada lembrança voltava à mesma imagem. A menina tremendo enquanto o lenço caía e os grampos brilhavam como espinhos metálicos nascendo do couro cabeludo. Por quê? Por que alguém faria isso com uma criança? E mais, por que ela teria medo de falar a verdade? O amanhecer chegou sem pedir licença. A delegacia ganhou barulho,
portas batendo, telefonemas, passos apressados. Laura foi levada para prestar depoimento. Respondeu as mesmas perguntas dezenas de vezes. Por que estava no banheiro? Por que tocou na cabeça da criança? Onde está o material que tirou dela? Por que não chamou os responsáveis antes de agir? As palavras dela eram verdade, mas em bocas erradas viravam suspeita. Enquanto isso, na mansão, a avó bebia café com uma tranquilidade que contrariava a gravidade da situação. Folheava jornais na bancada da cozinha, onde manchetes começavam a circular. Faxineira agride filha de empresário. Menina de 9 anos é vítima de violência doméstica cometida por funcionária. Prisão em flagrante, caso choca bairro Nobre. Alzira sorriu levemente. O pai da menina, Rafael, entrou na cozinha com o rosto cansado, os olhos vermelhos de preocupação. Parecia destruído por dentro, mas sustentado por uma certeza ilusória, a de que estava protegendo sua filha. Ele se serviu de café sem dizer palavra. Ela dormiu? Ainda está abalada, mãe. Mas vai ficar bem. A avó inclinou a cabeça, voz doce como mel falsificado. Eu sempre disse que contratar pessoas sem referências era perigoso. Esse tipo de gente entra nas casas dos outros e acham que podem tudo. Felizmente, agimos rápido. Rafael respirou fundo, como se cada palavra da mãe fosse verdade incontestável. Talvez fosse porque ele precisava que fosse. Porque aceitar a alternativa, que alguém da própria família fosse um monstro, seria devastador demais para enfrentar. No hospital, porém, a verdade não dormia. Mariana desmaiou na escola meses antes. Mariana perdeu peso. Mariana não falava. Mariana carregava feridas antigas. E ninguém fez ligação entre causa e consequência ainda. Mas a primeira fagulha surgiria dali. Voltemos à cela, onde Laura recebeu um copo de água e um pedaço de pão duro no café da manhã. Sua garganta queimava de sede, mas o alimento travava no estômago como pedra. Era impossível engolir quando o mundo te dizia que você era algo que não era. O policial mais jovem aproximou-se e falou em voz baixa. Eles vão decidir hoje se você aguarda julgamento em liberdade. Se a família prestar queixa e a menina confirmar, não posso prometer nada. Ele se afastou, deixando Laura com a sensação de que sua vida estava sendo escrita por mãos que não eram as dela. Olhou para as próprias mãos, ainda marcadas pelo sangue de Mariana, sangue que ela limpou com cuidado, com amor, com desespero. O sangue que agora servia como prova contra ela. E então percebeu, o mal não era apenas a dor física. Era a manipulação perfeita. A mentira construída com tijolos de verdade distorcida. A criança ferida não conseguia falar, e isso dava à avó todo o poder do mundo. Era uma prisão sem grades para ambas. Uma de ferro e concreto. Outra de silêncio. No alto da casa, nesse mesmo instante, Alzira abriu o armário e pegou uma pequena caixa metálica. Dentro, dezenas de grampos novos, limpos, esterilizados. Preparados para a próxima noite. Preparados para manter a culpa viva, a dor constante, o silêncio absoluto. O vilão não apenas machucava, ele planejava. E o mundo ainda não sabia. Do lado de fora, o mundo tinha escolhido um vilão. E não era a mulher que realmente merecia o título. O noticiário se espalhava rapidamente, como doença contagiosa. Em grupos de bairro, mensagens corriam com fúria. Perfis sem rosto comentavam com violência. A opinião pública julgava Laura com a rapidez e a crueldade que só a ignorância bem alimentada consegue alcançar. Não importavam provas. Não importava a verdade. O crime já estava decidido nas bocas e dedos de quem sequer sabia seu nome completo. E enquanto o país a apedrejava digitalmente, Mariana assistia aquilo deitada em sua cama, escondida atrás do celular da avó, sem som, mas com olhos parados e tristes. Cada manchete era um tijolo novo na parede da culpa. A avó ficava atrás dela, fingindo carinho, passando a mão nos fios novos de cabelo que cresciam por cima das cicatrizes ainda visíveis. Era afago que doía como faca. Viu só? O mundo acredita que você é vítima e ela é o monstro. É assim que tem que ser. Mariana baixou a cabeça. A mão da avó apertou sua nuca com força suficiente para marcar. Você lembra por que sua mãe morreu? A menina murmurou, quebrada como vidro. Por minha culpa. Muito bem. Não se esqueça. No fundo da mansão, contudo, uma porta se abriu em silêncio. Rafael desceu até o estúdio onde costumava trabalhar as músicas que a esposa amava. As paredes estavam cobertas por fotos dela, sorrindo, segurando Mariana recém-nascida, cantando com o microfone na mão.
A mulher que agora era memória e ferida ao mesmo tempo. O pai sentou-se na poltrona, cansado da batalha que travava com o próprio luto. A culpa o comia por dentro. Não tinha percebido o silêncio excessivo da filha. Não tinha visto o medo escondido por trás do sorriso frágil. Não tinha perguntado o suficiente. E agora, era tarde demais para impedir que o caos engolisse todos. Ele fechou os olhos e respirou fundo. Queria acreditar que tudo estava resolvido. Que prender Laura era justiça. Que sua mãe estava certa. Mas havia algo fora de lugar, algo pequeno, quase imperceptível, mas insistente, como farpa sob a pele. Algo dizia que a história estava errada, incompleta. Do outro lado da cidade, uma psicóloga infantil que tivera contato com Mariana meses antes lia a notícia em seu celular enquanto tomava café. Parou, releu, franziu a testa. Aquele perfil comportamental não condizia com agressão vinda de fora. Mariana tinha trauma estruturado, profundo, prolongado. Aquilo não começara ontem. Algo nela dizia, com força, que aquela menina já sofria muito antes do primeiro dia de Laura naquela casa. Mas isso ainda era apenas um pensamento solto, sem provas. Um fio de tecido solto na ponta de um tapete enorme. Na delegacia, o telefone tocou às 10 horas. Uma informação nova. A advogada pública entrou na sala de Laura com uma expressão neutra, nem positiva nem destrutiva. Você poderá responder em liberdade enquanto a investigação continua. Mas não pode sair da cidade. Laura apenas assentiu. Não havia força nos lábios para sorrir, nem lágrimas suficientes para chorar. Quando saiu pela porta da delegacia, sentiu o sol bater no rosto como algo estranho, quase proibido. O céu azul parecia zombar dela. O ar fresco tinha gosto amargo. Cada passo na calçada era uma troca entre liberdade e vergonha. Pessoas passavam e olhavam. Algumas reconheciam. Outras afastavam crianças. Um grupo de vizinhos sussurrou ao vê-la. É ela. Jesus Cristo, olha o que fez. Deus me livre um monstro desse perto da gente. Laura continuou andando. Cada frase era ferro quente contra a pele da alma. Chegou em casa ao fim da tarde. O prédio já sabia. Uma vizinha fechou a janela quando ela passou. Outra colocou a mão na boca com nojo teatral. Na porta do apartamento havia um bilhete. Tinta vermelha. Letras tortas. Assassina de criança. Laura encostou as costas na porta e deslizou até o chão. O corpo dobrou como alguém atingido por bala invisível. E chorou, não alto, não desesperado. Chorou como Mariana chorava, para dentro. Para que ninguém ouvisse. Para que ninguém se importasse. Mas havia algo maior que dor crescendo ali, um instinto. Uma promessa muda. Ela não podia proteger a si mesma. Não tinha força. Não tinha voz. Mas poderia proteger a menina. Mesmo que o mundo chamasse isso de crime. Enquanto isso, Rafael jantava com a mãe e a filha. A mesa perfeita. A comida cara. Tudo tão bonito por fora, tão podre por dentro. Mariana cortava o frango com mãos trêmulas. A avó sorria. O pai observava. Você está bem? A menina assentiu. Tem certeza? Outro aceno. Rafael esticou a mão e tocou o queixo dela com delicadeza. Se algo estiver errado, você pode me contar. Está ouvindo? Qualquer coisa. Foi ali que a primeira rachadura abriu. Mariana piscou devagar. Os olhos se encheram de água, não de dor física, mas de conflito. Entre o medo e o amor. Entre o silêncio e o grito que o mundo precisava ouvir. E a avó viu isso. E viu o perigo. O sorriso dela congelou. O olhar escureceu. E naquele instante, Mariana percebeu que a dor podia continuar para sempre. Se ela não fizesse algo. Se alguém não fizesse. A noite caiu como uma porta fechada sem aviso. A mansão adormeceu cedo, mas não em paz, dormiu como quem teme acordar no escuro. No quarto da menina, Mariana permanecia sentada na beira da cama, mão sobre o curativo, como se tentasse segurar a cabeça para que os pensamentos não escapassem. O corpo pequeno tremia. O peito subia e descia rápido demais, como se o ar não cabesse nos pulmões. No andar de baixo, Alzira guardava algo na gaveta lateral da sala. Um pequeno frasco. Um par de luvas cirúrgicas. E um envelope com documentos antigos. Ela fazia tudo sem pressa, como quem segue um ritual antigo, aperfeiçoado com os anos. Depois fechou a gaveta, bebeu um último gole de vinho e subiu a escada com passos lentos, mas firmes. Mariana ouviu a maçaneta girar e se encolheu imediatamente. Alzira entrou no quarto com a mesma calma com que alguém apagaria uma vela.
A menina sentiu o corpo congelar. A avó sorriu, um sorriso que não aquecia. Era a curva perfeita da crueldade. Hora do tratamento. Mariana tentou recuar, mas não havia espaço na cama, nem no quarto, nem na vida. A avó aproximou-se com a caixa metálica que guardava os grampos novos. Abriu-a devagar, para que o som do metal ecoasse. Era tortura antes da tortura. Era medo bebendo o ar. Você sabe que isso é necessário. A menina chorou sem fazer barulho, como sempre. Eu não quero. Não querer não muda o que tem que ser feito. A avó levantou o primeiro grampo. Mariana fechou os olhos com força. Mas naquele exato segundo, algo mudou. Rafael apareceu no corredor. Não completamente por acaso. Não totalmente consciente. Talvez guiado pela memória da esposa que ainda dormia no piano do estúdio. Talvez pelo olhar que a filha dera no jantar, um pedido mudo por salvação. Ele parou na porta entreaberta e viu o momento exato em que Alzira ergueu o grampo antes de encostar na cabeça da neta. Viu o medo. Viu a dor. Viu a verdade que recusou enxergar antes. O que está fazendo? A avó virou-se devagar, escondendo o grampo na palma da mão. Mariana soltou um soluço baixinho, e naquele som, o mundo começou a quebrar. Eu estava apenas trocando o curativo. Ela está com a cicatriz exposta. Curativo com metal? Rafael deu mais um passo. Os olhos dele não enxergavam mais com culpa, enxergavam com desespero. Alzira aproximou-se do pai com passos lentos, como o predador que tenta acalmar a presa. Rafael, você está cansado. Está abalado desde a morte da sua esposa. Não vê com clareza. Eu cuido da sua filha porque você não consegue. Eu protejo. Eu sempre protegi. O grampo escorregou discretamente para o chão e rolou até parar aos pés de Rafael. O som do metal no piso foi mais alto que um grito. Rafael tremeu. Mariana arregalou os olhos. A avó congelou, pela primeira vez. E naquele silêncio denso, pesado, quase sagrado, Mariana falou. Foi ela. A avó saiu fraca, mas viva. Foi ela que colocou os grampos na minha cabeça. Não foi a Laura. Não foi ninguém mais. As palavras da criança quebraram as paredes da mentira como maré furiosa quebrando diques. Alzira reagiu rápido, rápido demais. Agarrou Mariana pelo braço com força. Você vai se calar, menina ingrata. Mas o pai a puxou antes que o golpe caísse. O olhar dele, antes cego pela dor, agora ardia com algo novo, fúria, culpa, amor e devastação em proporção igual. Solte ela. A avó riu, um som vazio, sem humanidade. Você sempre foi fraco. Sua mulher morreu tentando proteger essa criança inútil. Rafael empalideceu. O que você disse? A avó ergueu o queixo, orgulhosa. A culpa sempre foi da menina. E agora também será a sua. Mas algo dentro de Rafael quebrou. Não era só medo, era amor renascendo. Ele pegou Mariana no colo, protegendo-a com o corpo. Pela primeira vez desde a morte da esposa, ele sentiu que precisava lutar. Não por ele, mas por ela. A avó correu até o corredor e puxou um telefone. Se você fizer isso, Rafael, eu acabo com você. Tenho os documentos. Tenho o histórico médico. Tenho tudo para provar que sua filha sempre foi instável. Ela deveria ter morrido junto com a mãe. Rafael deu um passo atrás, mas a voz dele saiu firme. Nunca mais encosta nela. E enquanto isso acontecia, longe dali, Laura acordava de um pesadelo. Levantou da cama às pressas, com o coração acelerado, como se alguém tivesse chamado seu nome dentro da mente. Abriu a porta do apartamento e respirou o ar frio da madrugada. Algo dentro dela dizia, sem palavras, que a menina precisava dela. Que aquela história ainda não tinha acabado. Que o silêncio finalmente estava gritando. Na mansão, Mariana tremia no colo do pai, curativo agora manchado por sangue fresco onde o contato da avó reabriu o machucado. A menina agarrava o pescoço dele com força. E no peito de Rafael, o passado inteiro queimava como ferro quente. Ele entendeu. Demorou. Mas entendeu. E o vilão, o verdadeiro, estava finalmente exposto. Só restava saber se o mundo acreditaria. A madrugada avançava como um animal faminto, arrastando sombras pelos corredores da mansão. Lá dentro, nada estava quieto. Nada parecia seguro. O silêncio que antes escondia crimes agora era o mesmo que gritava por socorro. Rafael caminhava pelo quarto com Mariana nos braços. A filha soluçava como quem tenta aprender a respirar depois de meses vivendo sem ar. A pequena mão grudada na camisa dele parecia implorar para nunca mais soltá-la. E ele sabia que não soltaria.
Não agora. Não nunca mais. No corredor, a avó se mantinha imóvel, segurando o telefone com os dedos trêmulos, mas o olhar era o mesmo de sempre. Duro. Frio. Convicto. Não havia arrependimento ali. Havia apenas a certeza do controle que exercera por tanto tempo. Um controle que estava, enfim, desmoronando. Rafael, dê ela para mim. A voz de Alzira saiu baixa, mas carregada de ameaça. Você está emocionalmente instável. Eu assumo daqui. O pai apertou Mariana contra o peito. As lágrimas dele escorriam no cabelo da filha, misturando-se às dela. Nunca mais. Foi a primeira vez que respondeu sem hesitar. A avó riu de novo, aquele som que gelava o ar. Você não entende, Rafael. Ela sempre foi um peso. Causou a morte da sua mulher. Marcela caiu tentando acalmar a menina. Ela escorregou. E por quê? Porque essa criança chorava por causa de um trovão. Um trovão. Desde aquele dia eu soube que ela precisava ser forte. Eu fiz por amor. Por disciplina. Pelos seus erros. Rafael sentiu o estômago virar. O mundo inteiro pareceu girar ao redor daquela revelação torta e cruel. A culpa que carregou por meses, aquela culpa silenciosa que o destruía, agora ganhava outra cor. Não era culpa. Era vergonha por ter acreditado. Por não ter enxergado. Por ter deixado a dor cegar o amor. Mariana levantou o rosto, ainda encolhida nos braços dele. Pai, foi um acidente. A voz dela era pequena, mas firme. A mamãe tentou me proteger. E a vovó disse que eu tinha que pagar. Rafael piscou e as lágrimas caíram. Não, meu amor. Você nunca teve culpa. Nunca. Ele caminhou até a porta do quarto. Queria sair daquela casa. Queria fugir com a filha antes que a mentira ganhasse força de novo. Mas a avó bloqueou o caminho como um muro vivo. Ninguém vai sair. A mão dela segurava algo brilhoso. O celular. A folha impressa. Um dossiê que ela mesma havia manipulado por anos. Eu passo provar para o mundo que você é negligente. Passo dizer que você surtou. Que você feriu a menina. E vão acreditar em mim antes de acreditar em você. A ameaça pairou no ar como uma faca suspensa. Mas algo estava diferente naquela casa. A porta do hall soou com 3 batidas secas. Rafael congelou. Mariana prendeu o ar. Alzira empalideceu. Era cedo demais para visitas. Tarde demais para coincidências. O som voltou, mais forte. 3 batidas. Graves. Inconfundíveis. Rafael desceu com cuidado, ainda segurando a filha. O medo e a esperança se misturavam no peito, como se a vida pudesse mudar com apenas um abrir de porta. Ele respirou fundo. Girou a maçaneta. E ali, do lado de fora, estava Vitória. Frágil. Magra. Olhos cansados. Mas em pé. Viva. Com a alma remendada por cicatrizes que ninguém via, mas sentia. Ela olhou Mariana primeiro. Depois olhou Rafael. E só então abriu a boca. Eu não consegui dormir. Eu senti que ela precisava de mim. Rafael não soube responder. A voz se perdeu em algum lugar entre a vergonha e a gratidão. Vitória deu um passo à frente, e Mariana esticou os braços para ela, como quem encontra porto seguro depois do naufrágio. Vitória a recebeu, abraçando-a com um cuidado que parecia oração. Atrás deles, no topo da escada, a avó olhava a cena com o rosto petrificado. Não pelo medo do erro, mas pelo medo de perder o controle. Vitória encarou Alzira sem baixar o olhar. Eu sei o que você fez. A avó tentou sorrir, tentando reconstruir o império de manipulação que manteve por tanto tempo. Mas a voz saiu trincada. Você não pode provar nada. Vitória respirou fundo. E Mariana, com a testa encostada no peito dela, sussurrou. Eu posso. A revelação caiu na sala como vidro quebrando no piso. Não era mais a voz da vítima. Era a voz da testemunha. A voz da sobrevivente. As sombras da casa vacilaram, como se até elas temessem o que viria. Vitória levantou o rosto para Rafael. A verdade ainda pode ser ouvida. Mas alguém precisa falar. Alguém precisa romper o silêncio. E naquele instante, ficou claro. A dor não ia mais se esconder. O medo não ia mais mandar. A culpa não ia mais sufocar. Era o começo do fim. Ou o começo do recomeço. Dependeria do próximo passo. A sala parecia pequena demais para todas as emoções que agora respiravam ali dentro. O silêncio não era neutro. Ele pulsava. Ele tremia. Ele anunciava algo que ninguém mais conseguia ignorar. Os olhos de Alzira,
A avó que por tanto tempo ditou medo, já não encontravam mais lugar para se esconder. Mariana já não tremia da mesma forma. Vitória já não recuava. Foi ali, naquele living iluminado apenas por lâmpadas amareladas e pela coragem recém-nascida, que a verdade começou a ganhar pernas. Vitória se ajoelhou para ficar na altura da menina. Mariana, você consegue me contar o que fizeram com você? Mas a voz dela não ordenava. Ela oferecia abrigo. Oferecia escolha. A menina levou a mão devagar até o próprio lenço rosa, aquele que escondia dores que ninguém ousava tocar. Antes, ela teria abaixado o rosto. Antes, ela teria pedido perdão por existir. Mas agora havia outro olhar pousado sobre ela. Um olhar que dizia, você não está mais sozinha. Mariana engoliu seco. Posso mostrar. A frase saiu curta, rouca, cansada, mas firme o suficiente para romper o ciclo. Vitória assentiu sem tocar, não queria pressionar. E foi Mariana quem levantou o lenço com os próprios dedos. O ar da sala pareceu falhar. Onde antes existiam fios de cabelo delicados, agora havia cicatrizes cruzando o couro cabeludo, como estradas marcadas por noites intermináveis. Entre elas, marcas ainda abertas, pontos arroxeados, lembranças recentes de dor. Ali não havia nada de inventado. Nada de exagerado. Era o corpo falando aquilo que a boca silenciou por meses. Vitória respirou fundo, e sentiu novamente o eco da primeira vez em que tocou cada grampo, cada marca. A memória veio como faca, o sangue, o cheiro de álcool, o som metálico caindo na pia. Ela não precisava imaginar. Ela já tinha visto. Ela tinha tirado um por um. Ela sabia. Rafael levou as mãos ao rosto, como quem tenta impedir o próprio coração de se despedaçar. A respiração dele fugia, a culpa mordia, o amor tardio queimava. Ele se ajoelhou também, não por submissão, mas por reconhecimento. Filha, quem fez isso? Mariana fechou os olhos. Uma lágrima escorreu, mas era a última feita de silêncio. A vovó. A palavra caiu pesada, como sentença. Como porta que fecha o passado. Vitória se levantou devagar e encarou Alzira. Não com ódio, com verdade. Você torturou essa criança. Você colocou grampos no couro cabeludo dela enquanto dizia que era amor. Você destruiu a infância dela com suas próprias mãos. A avó tentou sorrir, mas o sorriso rachou. Educação exige dor. Ela precisava aprender. Ela tirou minha nora de mim, e eu tirei a fraqueza dela. Mariana deu um passo para frente, sozinha, e isso foi talvez a coisa mais poderosa daquela noite. Eu não matei a mamãe. Eu só tive medo. E naquele instante o mundo todo dentro daquela sala se reorganizou. Vitória colocou a mão no ombro da menina, com um cuidado que não pedia permissão para doer. Pedia permissão para curar. Rafael levantou o celular com mãos trêmulas. Gravou o depoimento, cada marca, cada palavra. Não era vingança, era prova. Era o início da salvação que chegou tarde demais, mas chegou. E quando terminou, ligou para alguém. A polícia. O conselho tutelar. A infância dela merecia testemunhas. Do outro lado da linha, a voz foi firme. Estamos a caminho. Alzira tentou correr para o corredor, mas Vitória bloqueou. Não com força, com presença. A mulher que um dia entrou naquela casa para limpar o chão agora permanecia ali para limpar a história. Você pode mentir para todos. Mas não pode apagar o que está aqui. Vitória apontou para a cabeça da menina. As cicatrizes falam. Mariana respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, respirou sem pedir desculpas. Sem se encolher. Sem tentar desaparecer. A casa, aquela mesma que abrigou tormentos, agora ouvia a verdade ecoando pelas paredes. E no portão, sirenes começaram a brilhar. Não era barulho de tragédia. Era barulho de libertação. As sirenes refletiam nas janelas como lâminas de luz. Vermelhas. Frias. Inquestionáveis. Do lado de dentro, o clima parecia suspenso, como se a casa soubesse que estava prestes a devolver tudo que escondeu. 2 policiais entraram. Nem precisaram que alguém apontasse a culpada. Não havia dúvida no ar. Bastava olhar para Mariana. A avó estava parada no fim do corredor, como uma estátua que finalmente perdeu o pedestal. Ela não chorou. Não implorou. Não se disse inocente. Apenas cruzou os braços, como quem acredita ainda ter controle. Boa noite. Recebemos denúncia de maus-tratos graves. Precisamos que a senhora nos acompanhe. Alzira abriu um sorriso lento, irônico. Denúncia feita por quem? Uma faxineira?
Uma criança traumatizada? Um pai emocionalmente arruinado? Rafael deu um passo à frente. Denúncia feita pela Verdade. E estendeu o celular, ainda com a gravação aberta. Os policiais assistiram por longos segundos. As palavras de Mariana atravessaram a sala como flechas. Cada cicatriz era testemunha de que o silêncio não protege, ele mata devagar. Um dos agentes guardou o celular na pasta de registros. Senhora, coloque as mãos para trás. A avó não se moveu. O olhar dela foi para Ariana. E por um instante, parecia que tentava alcançá-la pelos olhos, como fez durante meses. Mas desta vez, o medo não encontrou morada. Mariana segurou a mão de Vitória. Não obedeço à criança. Não sou levada por empregada. Não sou controlada pelo choro. Eu educo. Eu moldo. Eu endureço. A voz da mulher era pedra. Mas o que antes soava como autoridade, agora soava como doença. Vitória deu um passo à frente. Não gritou. Não atacou. Apenas disse, firme como aço que já passou pelo fogo. Você não educou. Você destruiu. E hoje, acabou. Os policiais avançaram com movimentos rápidos. Alzira resistiu, mas era inútil. As algemas fecharam com o som final de um ciclo. O clique foi curto. Mas ecoou como libertação. Mariana chorou, não de medo. Chorou porque, pela primeira vez, estava livre das mãos que machucavam. Rafael se ajoelhou diante da filha, segurou o rosto dela como quem segura algo sagrado. Acabou. Agora eu vejo você. Agora eu escuto você. Vitória aproximou-se. A garota virou-se para ela, e sem que ninguém mandasse, ela se jogou em seus braços. Não era desespero. Era retorno. Era abraço de sobrevivente para quem a salvou. Do lado de fora, vizinhos observavam. Alguns filmavam. Alguns cochichavam. Mas havia algo diferente nos olhos deles, dúvida se transformando em realidade. Alzira era levada pela calçada, cabeça erguida como quem ainda tenta acreditar que venceu. Mas a noite não obedecia a delírios. Dentro da viatura, ela olhou pela janela e viu Mariana encostada em Vitória. Viu Rafael chorando baixinho ao lado. E algo dentro dela, pela primeira vez, pareceu estremecer. Não por arrependimento. Mas porque ela percebeu, perdeu. Perdeu o controle. Perdeu a narrativa. Perdeu a menina que usava como espelho da sua própria dor. Perdeu o poder. Vitória fechou o portão com a ponta dos dedos. Não era despedida. Era limpeza, como sempre fez. Mas agora, limpava a história. Rafael a encarou, olhos vermelhos, voz quebrada. Vitória, o que você fez ninguém fez. Você não só salvou minha filha. Você devolveu ela para mim. A faxineira respirou fundo. Não havia glamour. Não havia medalha. Havia apenas a certeza de que fez o que era certo, mesmo que tenha custado tudo. E agora começava outra batalha. Limpar o nome dela. Dinamitar as mentiras espalhadas. Costurar a reputação que o mundo rasgou. Mas isso, não se venceria no silêncio. Rafael pegou o celular, com mãos firmes. A partir de hoje, ninguém mais quieta essa história. A noite estava só começando. E a verdade, pela primeira vez, estava viva demais para ser apagada. Ainda era madrugada quando Rafael sentou-se no sofá com o celular nas mãos. Mariana dormia no colo de Vitória, exausta, mas leve, como se os sonhos tivessem finalmente espaço para existir sem dor. A sala estava silenciosa, mas não era o mesmo silêncio de medo que habitava aquela casa antes. Era o silêncio depois da tempestade. O tipo de silêncio que antecede o desabafo do mundo. Rafael abriu a câmera do celular. A mão dele tremeu no primeiro segundo. Culpa, arrependimento, vergonha, tudo ainda era vivo demais dentro dele. Mas ele não desligou. Não fugiu. Não silenciou. Gravou. A verdade precisa ser dita hoje. A voz dele saiu rasgada, mas firme. E ao lado dele, Vitória com a menina adormecida nos braços, representava tudo que foi injustiçado. Tudo que o país acusou sem saber. Tudo que precisava ser reescrito. Vitória não quis aparecer no vídeo, mas consentiu com a cabeça baixa, em silêncio. Não por medo, mas porque sofria ainda o peso do que viveu. Rafael continuou. Durante meses, acreditei que minha mãe era o único pilar que eu tinha. Enquanto isso, minha filha era torturada dentro da minha própria casa. Eu fechei os olhos. Eu me afastei. E quem pagou foi a pessoa errada. A voz dele quebrou. Ele respirou fundo, engoliu o resto da dor que tentava sair pela garganta. Essa mulher,
Vitória, nunca machucou minha filha. Ela foi a única que tentou ajudar. E eu permiti que ela fosse presa. Humilhada. Destruída. Por minha causa. O vídeo registrava cada palavra como sentença contra as mentiras. Minha mãe será julgada. E eu vou mover cada ação necessária para que o nome dessa mulher seja limpo. Para que ela seja vista como que sempre foi, a pessoa que salvou minha filha. Rafael encerrou a gravação, mas não apagou. Não revisou. Não pensou duas vezes. Publicou. A mensagem atravessou a tela e entrou na internet como um raio cortando o céu noturno. Em menos de 10 minutos, notificações acendiam como incêndio. Comentários surgiam como enxame. Compartilhamentos superavam qualquer número esperado. Primeiro veio o choque. Depois, veio a revolta. E por fim, veio o clamor por justiça. A verdade não caminhava. Ela corria. Sites de notícia despertaram. Jornalistas ligavam. A história mudava de direção. Vitória, assustada com a enxurrada de notificações, deixou o celular cair no sofá. Cada manchete era um reflexo invertido do pesadelo que ela viveu. Faxineira inocente. Avó é acusada de tortura. Reviravolta no caso. Mas não era só alívio. Era dor voltando para ser curada. Era cicatriz reaberta para limpar pus. Era o início da justiça, não o fim. Mariana se mexeu no colo dela, sonolenta. Vitória alisou o cabelo curto, já sem grampos, já sem lenço. Você está segura. Foi tudo o que ela conseguiu dizer, mas foi o suficiente. Rafael desligou o celular e se aproximou. Você não precisa passar por isso sozinha. Nem ela. Nem mais ninguém. Vitória olhou para ele com olhos que carregavam noites no chão frio, julgamentos, manchetes, abandono. Você só percebeu quando doeu em você. Rafael baixou a cabeça. Ele não negou. Não tentou justificar. Eu sei. E é por isso que vou pagar o que te devo em vida. Vitória respirou fundo, uma respiração que quebrava correntes antigas. Ela não precisou perdoar naquela hora. O perdão não nasce forçado. O perdão nasce quando a dor deixa espaço. Mas algo dentro dela mudou. Algo cedeu. Rafael segurou as mãos dela com cuidado, como quem toca algo que pode se desfazer no ar. Vitória. Eu quero que o mundo saiba quem você é. Não a acusada. Não a suspeita. Mas a mulher que salvou minha filha. A mulher que enfrentou o inferno por alguém que nem conhecia. Vitória olhou para Mariana, dormindo com o rosto tranquilo, finalmente tranquilo. Eu não fiz por reconhecimento. Eu fiz porque ela chorava sozinha. E ninguém mais ouviu. Rafael sorriu de leve, um sorriso triste, grato, humano. E agora o país inteiro vai ouvir. Do lado de fora, a madrugada começava a perder cor. O céu engatinhava lentamente para o primeiro traço de manhã. O dia seguinte nasceria diferente. Porque agora o silêncio tinha sido quebrado. E a verdade, enfim, não tinha mais onde se esconder. A manhã não nasceu suave naquele dia. Ela veio cortante, crua, como uma revelação depois de meses de sombra. Quando o sol atravessou as cortinas do quarto, Rafael estava sentado no chão, as costas apoiadas na parede, observando a filha dormir no colo de Vitória. A respiração da menina, lenta e profunda, parecia o único som que ainda sustentava aquele lar devastado. A verdade havia sido lançada ao mundo como pedra num lago. E as ondas já se espalhavam. Mas antes de enfrentar o país, Rafael precisava enfrentar algo muito maior, a si mesmo. Ele levantou devagar, como quem carrega anos de peso nas costas. Foi até a janela. O vidro devolveu o reflexo de um homem que já não reconhecia, olhar cansado, barba por fazer, corpo presente demais, alma ausente demais. Um milionário que tinha tudo, mas que, naquilo que importava, havia falhado. Vitória despertou com um movimento, e Mariana se ajeitou no colo dela, sem acordar de verdade. Rafael virou-se. Sabe qual foi meu primeiro erro? Vitória não respondeu. Apenas ouviu. Foi acreditar que dor se combate com silêncio. Foi achar que ser forte era não sentir. Foi deixar minha filha gritar em silêncio enquanto eu gritava por dentro. A voz dele tremia, mas não fugia. Era a confissão de um homem que finalmente via. Quando Marcela morreu, ele continuou, eu perdi mais que uma esposa. Perdi o chão. Perdi o norte. E quando me disseram que Mariana era culpada, eu quis acreditar. Era mais fácil culpar uma criança do que admitir que a vida é imprevisível e cruel. Vitória abaixou o olhar para Mariana, que dormia com o rosto tranquilo, livre dos lenços, livre dos grampos, livre,
pela primeira vez em muito tempo. Você amava, Rafael? Vitória perguntou sem suavidade, apenas buscando verdade. Eu amo minha filha. Sempre amei. Mas amor sem presença é só ausência bonita. Ele se aproximou. Sentou-se no chão, diante de Vitória e da criança. Eu deixei a minha mãe preencher o espaço que era meu. Deixei ela educar minha filha com violência porque eu não tinha força para educá-la com amor. Vitória colocou a mão sobre o cabelo de Mariana, como se pudesse protegê-la do passado. E agora? Ela perguntou. Agora, Rafael respirou fundo, eu luto. Eu reconstruo. Eu me torno o pai que ela sempre mereceu. E se o mundo me julgar, que julgue. Mas eu não deixo mais ninguém tocar um fio de cabelo dessa menina. Nunca mais. Vitória observou o homem à sua frente. Ele não era mais o mesmo que permitiu que ela fosse algemada. Era outro. Ferido, arrependido, mas desperto. A campainha tocou. Uma vez. Depois outra. A verdade não esperava descanso. Vitória levantou-se com Mariana nos braços. Rafael abriu a porta. 2 repórteres. Uma câmera ligada. Perguntas prontas para atravessar. É verdade que sua mãe foi presa? A faxineira é inocente? A menina está viva? Está bem? A voz multiplicava ecos pelo corredor. Mas Rafael não hesitou. Não se escondeu. A verdade é simples. Sim, minha mãe será julgada. Sim, essa mulher é inocente. E sim, minha filha está viva e finalmente segura. Câmeras dispararam. Microfones se estenderam. Vitória recuou, protegendo Mariana contra o peito. Eu peço privacidade, Rafael continuou, porque agora meu foco não é a imprensa. É minha filha. E é reparar tudo que destruí. As portas se fecharam. Lá dentro, o mundo era pequeno e frágil, mas era real. E era onde o amor precisava reconstruir raízes. Vitória colocou Mariana na cama com cuidado, como quem deposita esperança num lugar sagrado. A menina dormiu mais um pouco, mas dessa vez o sono não era fuga. Era descanso. Rafael sentou-se ao lado da cama, silencioso. Não havia mais distância entre pai e filha. Não havia mais ruído entre culpa e verdade. Vitória tocou o ombro dele, leve. A dor não te faz fraco. Te faz humano. O que te define é o que você faz depois dela. Ele ergueu os olhos, e pela primeira vez em meses havia firmeza ali. Eu vou passar o resto da vida fazendo melhor. Por ela. E, se você permitir, também por você. Vitória não respondeu com palavras. Apenas ficou ali. Presente. Inabalável como o momento em que tirou o primeiro grampo. E naquele quarto silencioso, iluminado por um fio de sol novo, Rafael não era mais o milionário cego. Era pai. E estava aprendendo a ser. O dia amanheceu com a notícia estampada em todos os lugares. Rádios, sites, TV, perfis gigantescos nas redes. A imagem de Mariana, com o rosto preservado e o couro cabeludo cicatrizado, era agora símbolo nacional de horror e de sobrevivência. Vitória aparecia nas manchetes como a faxineira que tentou salvar uma vida e foi destruída por isso. A opinião pública, antes cruel, agora pedia perdão. Mas perdão é coisa que não nasce de um clique. Vitória acordou com centenas de mensagens. Jornalistas implorando entrevista. Pessoas pedindo desculpas. Convites para programas famosos. Patrocínios. Documentário. Livro. Todos querendo sua dor convertida em conteúdo. Ela deixou o celular sobre a mesa sem responder. Não queria virar história antes de virar gente de novo. Mariana acordou alguns minutos depois. Olhou em volta, como quem estranha o silêncio. Acabou? A pergunta dela cortou o ar como vidro. Vitória sentou-se à beira da cama. Acabou o que te machucava. Mas ainda tem coisa para arrumar aqui dentro. Mariana assentiu. Não chorou. Não se encolheu. Apenas entendeu. Coisa rara para uma criança que passou meses aprendendo a sobreviver. Rafael entrou no quarto com o celular na mão. Os depoimentos explodiram. Delegacia, Ministério Público, conselheiros tutelares. Todos queriam ouvir a menina. Mas ele não queria pressa. Hoje, ninguém vai forçar nada. Se quiser falar, fala. Se quiser silêncio, silêncio será. Mariana respirou fundo. Quero falar. Não por eles. Por mim. Vitória olhou para Rafael com surpresa. Ela estava mais forte do que qualquer adulto naquela casa. O carro preto parou na porta. Uma psicóloga, uma assistente social e um promotor desceram com pastas nas mãos. Nada de microfones, nada de câmeras,
Justiça não precisa de plateia. Sentaram-se na sala. Mariana foi chamada para conversar. Vitória e Rafael ficaram do lado de fora, mãos úmidas, corações apertados. Lá dentro, por quase 2 horas, a menina falou. Não como vítima. Não como testemunha. Mas como alguém que decidiu viver. Descreveu cada grampo. Cada noite. Cada dor que foi plantada como castigo. E quando saiu da sala, não estava menor. Estava maior. Vitória abraçou com cuidado. Você fez algo gigante. E ninguém pode apagar isso. Mariana sorriu, pequeno, tímido, mas real. O promotor se levantou. Vamos pedir prisão preventiva até o julgamento. E reparação pública para a senhora Vitória. Rafael apertou os olhos para conter o alívio. Vitória inspirou pela primeira vez sem pressão no peito. Mas justiça não devolve o que foi arrancado. Não devolve noite sem teto. Nem o nome já sujo. Nem o olhar torto do vizinho. E mesmo assim, cura começa quando verdade encontra voz. Mais tarde, quando o sol já caía, Rafael colocou uma cesta sobre a mesa da cozinha. Era simples: pão, leite, frutas cortadas por ele mesmo. Vitória estranhou. Não precisa preparar café para mim. Ele respondeu sem rodeios. Eu não estou obrigado. Quis fazer. Quis cuidar. Pelo tempo que eu não cuidei. Vitória sentou-se. Mariana também. Pela primeira vez, comeram juntos não como restos de um desastre, mas como 3 peças tentando caber no mesmo quebra-cabeça. Rafael levantou o olhar. Vitória, eu quero que você mora aqui por um tempo. Não como empregada. Como parte da casa. Até as coisas se ajeitarem. Vitória engoliu seco. Nunca pedirá lugar no mundo. Sempre se contentou em existir nos cantos. Mas agora havia uma menina olhando para ela com esperança. E um homem tentando se transformar diante dela. Eu fico, mas só até Mariana caminhar sozinha. A menina segurou a mão dela. Então vai ser para sempre. Rafael sorriu, não de conquista, mas de gratidão. Vitória não respondeu. Mas não precisou. A presença dela foi resposta. E naquela noite, quando os 3 se deitaram em quartos próximos, havia algo novo flutuando pela casa. Não era silêncio de medo. Era silêncio de reconstrução. Porque justiça estava chegando. Mas cura, essa já tinha começado. A semana seguinte não foi leve. Foi necessária. Vitória acordava todos os dias com o mesmo peso no peito, o peso de ter sobrevivido. Mariana acordava com marcas que não se apagavam só porque o sol nasceu. E Rafael carregava a culpa nos ombros como quem carrega uma casa nas costas. Mas agora existia algo que antes não existia. Ninguém caminhava sozinho. Na segunda-feira, a justiça decidiu formalmente abrir o processo. Na terça, os jornais começaram a mudar o discurso. Na quarta, a avó foi transferida para um presídio feminino de segurança. E na quinta, o país inteiro falava sobre Mariana. A menina virou símbolo. Vitória virou voz. Rafael virou testemunha da própria falha. Mas símbolo não dorme. Símbolo não brinca. Símbolo não come cereal com leite e sorri com a boca suja. Mariana era uma criança, antes de tudo. E era isso que Vitória queria devolver a ela. Naquela manhã, Vitória levou Mariana até o quintal. O vento era fresco, as folhas do jardim balançavam como quem aplaude a vida. Mariana sentou na grama e fechou os olhos. O que sente? Vitória perguntou. Mariana pensou antes de falar, coisa rara na inocência. Sinto que o mundo agora sabe. Mas eu ainda sinto o corpo doer quando lembro. Vitória se aproximou. Não há cura rápida para feridas que foram profundas. Mas há caminho. A menina abriu os olhos. O olhar não era frágil, era vivo. Você acha que eu vou conseguir esquecer? Vitória negou com calma. Esquecer não é cura. Cura é lembrar sem sentir dor. E você está começando a conseguir. Mariana olhou para o gramado, para o céu, e respirou como quem aprende a existir com mais espaço dentro do peito. Dentro de casa, Rafael observava pela janela. Viu a filha tentar viver. Viu a mulher que salvou as 2 existências que ele mais devia cuidar. E sentiu o peito ceder numa mistura de gratidão e amor que ainda tinha medo de ser nome. Ele desceu as escadas devagar. Chamou Vitória quando Mariana correu para pegar uma flor caída do pé. Eu sei que você não precisa ouvir nada de mim. Mas preciso dizer mesmo assim. Vitória virou o rosto, sem fugir. No dia que te vi ser levada pela polícia, eu deveria ter parado tudo. Eu deveria ter escutado minha filha. Eu deveria ter protegido você.
Vitória ficou em silêncio por alguns segundos que pareceram horas. E por que não fez? Rafael não tentou se justificar. Não mentiu para amenizar o impacto. Porque eu tinha medo de estar errado. E preferia acreditar na verdade que me confortava, não na que libertava. A frase atravessou como lâmina. Vitória desviou o olhar para Mariana. Uma pequena flor branca agora era colocada com cuidado sobre o próprio cabelo. E você acha que consegue fazer diferente agora? Rafael respirou fundo. Não acho. Estou fazendo. Foi a primeira vez que ele falou sem tremer. Vitória não sorriu, mas algo nela amoleceu. Perdão ainda não havia sido construído, mas espaço para construção agora existia. Mariana voltou correndo e entregou a flor para Vitória. É para você. Porque você é luz. Vitória engoliu o choro que subia como onda. Pegou a flor, colocou atrás da orelha com dedos trêmulos, mas firmes. Obrigada por ver luz onde o mundo tentou me apagar. A menina sorriu. O sorriso que só quem sobrevive conhece. No fim da tarde, o advogado ligou. O julgamento foi marcado. Rafael desligou o telefone sem pressa. Olhou para Mariana. Olhou para Vitória. Vai doer de novo. Mas dessa vez a dor não é sozinha. Vitória tocou o ombro dele, não como quem consola, mas como quem compartilha peso. E dessa vez, Rafael não estava fraco. Estava de pé. Naquela noite, os três jantaram juntos na mesma mesa. Nada extraordinário. Nada heróico. Mas havia algo que nunca existiu ali antes. Família sentada sem medo. E quando Mariana pediu para dormir com Vitória, Rafael não viu fuga. Viu cura. Vitória deitou ao lado da menina. O quarto cheirava a paz, e a flor branca ainda estava atrás da orelha dela. A cicatriz ainda existia. Mas agora ela respirava sem sangrar. O fórum estava lotado naquele dia. Câmeras alinhadas do lado de fora. Jornalistas equilibrando microfones como lanças. Curiosos murmurando histórias que nem conheciam. Mas atrás das portas de madeira maciça, não estava o espetáculo. Estava o fim de uma história que começou com choro baixinho e terminou com um país inteiro ouvindo. Vitória foi a primeira a chegar. Cabelo preso, roupa simples, postura erguida, como quem carrega o que viveu sem esconder. Mariana vinha ao lado dela, mais alta do que antes, mesmo tendo crescido poucos centímetros. Não era o corpo. Era o olhar. Rafael caminhava junto, mas atrás de ambas, não como dono, não como líder. Como apoio. Como alguém que entendeu seu lugar. Quando entraram, a sala se calou. A avó estava lá. Algemas nos pulsos. Rosto rígido, como se ainda tentasse manter o trono feito de medo. Mas o que um trono significa quando o reino já não teme? O juiz ajeitou os óculos. O advogado confirmou documentos. A promotora organizou provas. E então o julgamento começou. Vitória foi chamada primeiro. Sua voz não tremeu. Ela narrou tudo com precisão. A escada, o lenço rosa, o primeiro grito silencioso. O grampo arrancado com pinça e coragem. A denúncia invertida, a prisão injusta. O chão frio de uma cela. A rua, a fome, a humilhação. Não pediu pena. Pediu memória. Depois, Rafael. A voz dele não buscava desculpa. Buscava verdade. Disse ao juiz que falhou, que acreditou onde era fácil e não onde era certo. Mostrou vídeo, fotos, relatórios médicos. Assumiu culpa sem medo de peso. Porque quem ama de verdade não foge do espelho. E então chamaram Mariana. A sala inteira mudou de cor. Um silêncio espesso caiu como véu. A menina caminhou sozinha até a cadeira de depoimento. Pequena, mas inabalável. O microfone estava na altura do peito dela. Ela o puxou para perto com dedos finos, mas firmes. Minha avó me machucou durante muito tempo. Colocava grampos no meu cabelo. Dizia que eu tinha matado minha mãe. E eu acreditei. As palavras não vinham como lágrima. Vinham como libertação. Vitória respirava com ela. Rafael chorava por ela. E a avó a olhava, sem poder invadir mais lugar algum. Mariana continuou. Eu calei porque tinha medo. Mas um dia alguém me ouviu sem eu ter dito nada. E foi por isso que eu falei. Porque alguém segurou minha dor com as mãos. E tirou um grampo de cada vez. Cada frase era um tijolo sendo retirado da prisão que ela carregava no corpo. O juiz anotava. A promotora assentia. A sala inteira ouvia. Quando a menina terminou, voltou para o lugar de onde saiu. Mas não do mesmo jeito. Sentou-se ao lado de Vitória e pegou sua mão, não para se segurar,
mas para dividir força. O juiz se recolheu por meia hora. Para o mundo, foi espera. Para aquela família, foi eternidade pálida. E então ele voltou. O veredito foi lido devagar. Culpada. Por tortura. Por abuso continuado. Por denunciação caluniosa. Por destruir o silêncio de uma criança para moldar a dor que ela não merecia sentir. 16 anos em regime fechado. Sem direito a contato. Sem poder se aproximar de Mariana nunca mais. A sala respirou como se o ar tivesse sido devolvido depois de meses preso. A avó foi levada. Sem aplausos. Sem vaias. Sem triunfo. Porque justiça verdadeira não faz barulho. Ela devolve silêncio bom. Vitória desabou nos braços de Mariana. Rafael os envolveu com os próprios braços, 3 sobreviventes abraçados no centro de um tribunal. Quando saíram do fórum, o sol os esperava. Não o sol que queima. O sol que seca a lágrima. Que abre flor. Que começa capítulo. Mariana correu até o jardim lateral e colheu uma margarida. A mesma flor branca que representava renascimento dias antes. Ela colocou na mão de Vitória e sorriu. Agora começa a parte bonita. Vitória riu com lágrimas presas nos cílios. Rafael olhou para as duas com o coração inteiro pela primeira vez. E naquele instante, o passado não era prisão. Era história. O futuro, pela primeira vez, não doía. Prometia. Vitória respirou fundo. Rafael caminhou ao lado. Mariana saltou de alegria pela calçada ensolarada. E assim termina a história de como a dor foi revelada. Para que o amor tivesse chance de nascer no lugar certo. Não o amor que cega. O amor que olha. O amor que escuta. O amor que reconstrói. Fim. Me diga agora. Qual foi a parte que mais te tocou?